Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias ou seus aplicativos bíblicos em celular na carta de Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 12. Nós vamos ler do verso 12 ao verso 18. Tiago, capítulo 1, verso 12 até o 18, depois de Hebreus, bem ali no finalzinho da Bíblia. Tiago, capítulo 1. Só esses dois hinos que nós cantamos, parece que foi um resumo do que a gente pretende em Deus abordar com os irmãos aqui. Palavras como guia-me, guarda-me, retorne à casa do Pai. Algumas coisas que a gente precisa ter em mente como cristão e ter o cuidado, porque fazemos confusão em algumas situações, e Tiago aqui, ele vai abordar isso, e a gente vai, com a graça de Deus, seguir nessa meditação com vocês, para que a gente possa entender um pouquinho mais a respeito do que a Escritura sempre nos ensina. Então lá, a partir do verso 12, assim diz: Bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque depois de ter passado na prova, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Depois, havendo o desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não vos enganeis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito é lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos do que Ele criou. Senhor, em nome de Jesus, a Tua palavra foi lida, que a Tua misericórdia, o Espírito Santo nos ajude a meditar e a guardar a Tua palavra em nosso coração, para que possamos continuar a andar debaixo da Tua graça, da Tua misericórdia, e o Senhor em tudo nos guiando. É o que pedimos e te agradecemos já em nome de Jesus. Amém. Como eu disse aos irmãos, esses hinos já fariam um resumo dessa meditação. Eu tenho certeza que os irmãos oraram essa semana, pediram por vocês mesmos, por parentes, por filhos, por várias coisas que são necessárias em nossa vida, na nossa caminhada com Deus. Mas eu pergunto ao irmão: oramos? Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Oramos por nossos filhos: não os deixe cair em tentação, mas livre-os do mal. Há uma confusão que às vezes fazemos quando tratamos de três palavras que às vezes se confundem por serem usadas como sinônimos na própria Escritura, que é tentação, provação e um teste. Para que os irmãos tenham uma ideia da confusão, me permitam fazer um comparativo de algo enquanto eu fazia parte dos meus estudos, e eu me deparei com uma reportagem, uma reportagem escrita num veículo eletrônico,
onde uma repórter narrava uma situação que ela presenciou, e ela falando, obviamente, do campo humano, do campo material, mas é importante nós termos já desde o início a consciência de que o que está no campo material, no campo das nossas vidas, ele tem sim origem, por vezes, no campo espiritual, se une ao material e terá reflexos no espiritual e também no material. Então, esta repórter narra que ela entrou em uma padaria e presenciou um avô com o seu neto, um junior, e ela ouvia aquele avô dizer consigo mesmo ali sozinho, falando com os seus botões, reclamando que tudo isso é muito injusto, tudo isso é uma tentação, é muita prova para uma simples criança, é muito injusto tudo isso. E a repórter narra que enquanto ela ouvia aquele senhor assim protestar no seu íntimo ali, em tom audível, algumas pessoas diziam, vovô Lelé. E ela diz que falou consigo mesmo, de Lelé ele não tem nada. E ela então se interessou por aquela queixa que o avô trazia para fora de seu coração. E passou a conversar um pouco mais com esse avô, e ele então começou a narrar que o seu neto, um garotinho ali começando a vida, teve uma primeira infância dos 5 até os 6 anos bem difícil, porque ele teve sérios problemas com uma doença que até então não se diagnosticava, vinculada à alimentação, e o consumo trazia sérios riscos à sua saúde, inclusive à sua vida. E ele também narrou que, passado um tempo, os médicos conseguiram chegar a um diagnóstico e entregaram aos pais e, por conseguinte, aos avós, às avós, uma extensa lista de alimentos que aquele garoto não poderia fazer uso na sua vida, por conta de colocá-lo em risco com relação à sua saúde e à sua existência como ser humano, privado, portanto, de várias coisas. E ele entendeu, então, o porquê daquela tristeza que brotava do coração do avô. Diante daquela padaria, onde eles se encontravam, com gôndolas coloridas, iluminadas, cercadas de várias coisas. E quem já entrou aqui numa padaria dessa sabe, e aí você fala, é hoje que eu me acabo, né? Porque só tem coisas boas. Agora imagine uma criança nessa circunstância e os pais e os avós, sobretudo, terem que dizer, não pode, não pode, não pode. E então ela pediu permissão para publicar esta história na forma de um artigo jornalístico, obviamente foi concedido, e conversou um pouco mais com esse avô. E ele arrematou com uma frase, ampliando um pouco a crítica, a insatisfação dele com o mundo que o cercava, dizendo que está sobrando mulher, está sobrando homem, está sobrando tanta coisa, e de tanta oferta, as pessoas estão confusas, não sabem o que escolher. No mundo de hoje, minha filha, quem sabe o que é bom é rei. Então, quando nós paramos para pensar, irmãos, na nossa capacidade de decisão, na nossa capacidade de escolha, será que podemos trazer à nossa frente, à nossa mente, a nossa cognição, estamos realmente entendendo as coisas que se passam ao nosso redor e buscando compreender se aquilo que nós eventualmente decidimos por isso ou por aquilo é de fato algo bom para a nossa vida? Temos a noção
do que é provação, do que possa ser um teste da parte de Deus para a nossa vida cristã? É uma tentação? Essas coisas vêm ou não de Deus? Se vêm ou não, de onde vêm? São coisas que parecem sinônimas, mas que, se olhadas com um pouco mais de cuidado, e Tiago vai abordar aqui, porque do versículo 2 até o versículo 12, Tiago fala de provação, e do versículo 12 ao versículo 15, Tiago fala de tentação. E depois do verso 16 ao 18, Tiago arremata esse entendimento, dizendo que nós temos que ter a noção dessa diferença, porque nós fomos feitos, gerados pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos, criados lá no Éden, para que possamos dar frutos dignos de justiça e frutos para a glória de Deus. Mas se nós não soubermos efetivamente a diferença de uma provação e de uma tentação, podemos cair no erro, inclusive, de acusar a Deus de coisas que Ele não patrocina em nossa vida, e homologar outras que não vêm de Deus, mas que seriamente nos comprometem e nos levam a ter problemas na vida, tanto material, física, aqui, quanto na vida espiritual. Então, eu gostaria de pensar com os irmãos a respeito dessa questão, tentação e provação, porque eu tenho certeza que, se você fizer uma análise do que se passou na sua semana, do que talvez você possa estar passando na sua vida, e às vezes até buscando em Deus a resposta para algumas coisas que se passam na sua mente, no seu coração, no sentido de entender o porquê, para quê, é óbvio que tentação e provação são palavras que virão à tona. Por isso a gente precisa saber, efetivamente, distinguir uma coisa da outra. A primeira coisa, portanto, seria nós pensarmos nas características dessas palavras, sobretudo da tentação. Os irmãos sabem que tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, essas palavras são utilizadas como sinônimos. Porém, no Antigo Testamento, teste e provação, são mais efetivas. Já no Novo Testamento, a palavra tentação também surge como sinônimo dessas coisas, porém ela é acrescida do verbo, da explicação, que é uma insistência. E aí a pergunta, insistência de onde? Para quê? Então são coisas que precisam ser diluídas e distinguidas. Em ambos, Antigo e Novo Testamento, essas palavras, sobretudo tentação, ela traz 3 sentidos que nós precisamos considerar. O primeiro é o sentido neutro da palavra, quando são utilizadas para trazer algo à tona que não está revelado, algo que está em nosso interior, em nosso coração, e entenda-se, quando eu falar coração, mente, porque hoje nós sabemos que a sede decisória, volitiva, reside na mente, e não nesse órgão coração. Mas quando se fala no sentido neutro dessas palavras, elas trazem esse objetivo de trazer à tona algo que está dentro de nós, algo que permeia a nossa mente, algo que precisa ser trazido à luz, revelado, para que então seja confrontado com a palavra de Deus e, enfim, seja tratado. Há o outro sentido, que é o positivo, onde, além de trazer algo à tona, algo que está escondido, que precisa ser revelado, terá o foco de fazer com que aquilo, submetido a uma provação, a um teste, resulte em crescimento para a sua vida, para a sua fé. Foi exatamente o que aconteceu com Abraão, quando
Deus resolveu provar a sua fé, determinando que levasse o seu filho ao Monte Moriá, e lá ele oferecesse um sacrifício a Deus. Abraão sabia que o Deus que lhe prometeu um filho, uma descendência, seria o mesmo Deus que não iria requerer dele o filho em sacrifício, mas que providenciaria o cordeiro do sacrifício. Abraão assim creu, e assim Deus provou a sua fé, veio à tona o que estava em seu coração, que era a fé e a confiança em Deus, que mesmo em momentos derradeiros, difíceis, Deus haverá de dar a saída. Porém, há o sentido negativo que essas palavras assumem, e aí a tentação entra em questão, porque o sentido negativo, conquanto possa trazer algo à tona, algo que está dentro de nós, nos incomodando, não terá o objetivo de fazer com que aquilo seja confrontado com a palavra de Deus, para que possa ser tratado, para que possa então ser corrigido e redundar em frutos para a justiça e para a glória de Deus em nossa vida. Muito pelo contrário, o sentido negativo fará com que aquilo seja utilizado para fazer com que eu e você caiamos da graça de Deus, caiamos da presença de Deus e rumemos então para um caminho que resultará no pecado. Não sei se você se lembra, domingo passado, quando o pastor Leonardo até comentou algo em meio à sua pregação, que era o marketing do pecado. Pois bem, é sobre esse marketing do pecado que a gente está falando, a propaganda do pecado, que é a tentação, que é algo que nos assedia constantemente. Então, em termos de característica, nós precisamos entender o sentido dessas palavras. Quando há o sentido neutro, de trazer algo à tona, quando há o sentido positivo, de fazer com que, vindo à tona, aquilo redunde em crescimento, e eu tenho que entender quando há o sentido negativo, porque aí eu paro, porque então aquilo não busca fazer com que eu cresça diante de Deus e cresça na minha fé, pelo contrário, para que eu caia. E a primeira coisa que nós entendemos como características, e Tiago vai falar aqui no verso 13, ninguém ao ser tentado diga, sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele a ninguém tenta. Tentação não vem da parte de Deus. Ela não tem sentido objetivo de fazer você crescer. Ela terá o sentido negativo de fazer com que você rume para o pecado. E ele fala, em Mateus 26, 41, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Jesus dizendo isso. Vigie e ore, para que você não entre em tentação. Porque se você entrar em tentação, você certamente correrá o risco de cair da graça e da presença de Deus. Deus, mesmo se nós decidirmos ignorar essas características e ceder à tentação, Deus nos diz, em 1 Coríntios 10, 13, que Ele, Paulo, dizendo aos Coríntios, diz, não sobreveio sobre vós tentação que não fosse humana, mas fiel é Deus, que não permitirá que vocês sejam tentados, além daquilo que vocês podem suportar. E com a tentação vos dará também o escape. Então, sabendo identificar na sua vida, quando uma situação se apresenta, ou como prova, ou como um teste para a sua fé, para o seu crescimento, ou como algo que faça com que você caminhe para se apartar da presença de Deus, você já tem condições de saber se aquilo redunda em uma tentação ou uma provação. E você precisa saber que Deus não dará nada a você nem a mim
que nós não sejamos capazes de suportar pela sua palavra. Então, como é que eu faço para saber se o que eu estou vivendo é uma provação ou uma tentação? A primeira pergunta, de duas perguntas que eu preciso guardar em mim, para eu entender e fazer essa diferenciação, quando me deparo com uma situação que me coloca em xeque, que possa parecer com algo que provém da parte de Deus, que parece convincente, parece agradável, parece certo, é eu me perguntar: isto pode vir da parte de Deus para mim? Deus mandaria isso para mim? O Deus que é santo, puro e justo, que me ama, Ele pode, Ele gostaria, Ele me daria essas coisas que eu estou vivenciando, pelas quais eu estou passando, que estão se apresentando diante de mim neste momento para que eu decida se pego ou não pego, se faço ou não faço? Isto pode vir da parte de Deus? Porém, pode ser que ainda reste alguma dúvida em relação a você fazer essa pergunta e analisar o que se apresenta diante de você. E aí uma segunda pergunta: quais as consequências se eu praticar isso? Quais as consequências se eu decidir ir por esse caminho? Deus aprovará? Eu colherei bênçãos de Deus? Ou eu colherei malefícios em decorrência da minha escolha? Então vejam que a palavra de Deus se cumpre em nossa vida. Deus não permite que nós sejamos tentados além daquilo que nós podemos suportar, e com a tentação, vindo a tentação, não que Ele tenha mandado, porque aqui é muito claro, Deus não tenta ninguém, Ele te dá as condições para que você possa analisar e perguntar: isso vem da parte de Deus? Isso redundará em coisas boas, em benefícios, em frutos para a minha vida e para a glória de Deus? E então você entendendo essas características, você tem condição de fazer a decisão correta, de fazer a decisão como nós cantamos há pouco: guia-me, Senhor, guia-me pelo caminho da Tua justiça. E o segundo ponto, a respeito da tentação, irmãos, é que ela, como dito, é uma propaganda do pecado. Ela é um processo, ela não é o pecado em si, ela é um processo. São passos que você dá que te levam a um resultado, a um finalmente, e aquele finalmente que é o problema. Então, entendendo que ela não vem da parte de Deus, que com certeza nós cremos pela palavra que ou ela surge do diabo, ou ela surge da nossa própria cobiça, como o Tiago fala aqui. Cada um, porém, é tentado por sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, ela pode sim ter origem no campo espiritual e pode ter origem também em mim, porque nós somos Adamá, nós somos descendentes de Adão, nós viemos da terra, somos pó, nós estamos no mundo, estamos na carne. Então nós estamos sujeitos a cometer o erro, a ser fracos e a ceder à tentação. Então esse processo, ele é tirado do mundo onde nós vivemos, das coisas que nos cercam, são enredadas, são utilizadas para nos atrair. As coisas que estão no mundo, ao alcance de nossos olhos, ao alcance de nossos ouvidos, que então, entrando em nós, atinge o nosso âmago, o nosso íntimo, e então, juntando tudo isso, ela vai visar fazer com que seja desperto em nós a velha criatura, a antiga criatura, aquela que andava sem Deus, em caminhos contrários a Deus.
E uma vez, despertando essa criatura, que Tiago aqui vai chamar da nossa cobiça, nos atrai, nos seduz, ela nos leva a um processo decisório, mas um processo decisório corrompido, porque uma vez em nós, sempre vai entrar pela via do emocional, a via da vontade, a sede volitiva nossa, capacidade de escolha, nosso desejo de satisfação, de querer ter, de querer fazer, de oferir algum benefício, que por vezes nós sabemos que é contrário ao que a palavra de Deus diz. É como se nós fôssemos aquela criança na padaria. Você vê aquela gôndola iluminada, repleta de coisas maravilhosas, às vezes sendo convidado a degustar, a tocar, a levar para casa. Mas surge a prescrição dizendo: isso não é bom para você, isso não é o que Deus tem para a minha vida. E uma vez concebida, essa decisão, baseada na sede volitiva, na vontade, eu tenho então a minha capacidade efetiva, decisória, comprometida. E eu decido erroneamente. E Tiago então diz: depois, havendo esse desejo concebido, dá à luz o pecado, e o pecado consumado gera a morte. Concebida a cobiça, concebida a possibilidade de você querer satisfazer aquilo que o Espírito fala para você, isso não é do agrado de Deus, isso não é caminho para você, isso não é ambiente para você, isso não é amizade para você. Essas não são palavras apropriadas a um cristão, esses não são entendimentos esculpidos na minha palavra para que você tenha vida e vida em abundância. E então, quando eu ignoro todas essas coisas, eu concebo o desejo nasce. Desse nascimento vem o pecado, e o pecado gera a morte. A morte dos seus relacionamentos, a morte das suas amizades, a morte da sua reputação, a morte da comunhão com seus filhos, com seu cônjuge, a morte da pessoa que você é, no seu trabalho, no meio em que você convive, a morte da sua autoestima, a morte do seu amor próprio, que vai te arrastar para a sarjeta da vida. Não é apenas a morte física. A morte pode se apresentar em vários aspectos, de várias maneiras, quando eu concebo o pecado e permito que ele nasça na minha vida, porque eu ignoro que aquilo que se apresenta, que possa estar se apresentando diante de mim e de você, é uma tentação. E eu cedo, e eu vou colher o que Romanos 3:23 fala, que o salário do pecado é a morte. Não é à toa, irmãos, que Provérbios 4:23 vai dizer para nós: sobretudo que você deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. E quando diz coração, guarda a tua mente, os teus olhos, os teus ouvidos, porque é daí que procedem as fontes da vida. Se isso em você estiver focado naquilo que Deus tem planejado para que nós vivamos em Cristo, você colherá vida e colherá bênçãos. Se nós distanciarmos nossos sentidos da palavra de Deus, das bases que Jesus nos ensinou, certamente haveremos de colher aquilo que não vem da mão de Deus, vem da mão do diabo. E o terceiro e último ponto, que a gente busca alertar os irmãos, entendendo então
esses aspectos, essas características de uma tentação e de uma provação. Basta eu perguntar: isso pode vir da parte de Deus para mim? Se a resposta for não, você está diante de uma tentação. Se aquilo resultar, então, coisas negativas para a sua vida, para os seus relacionamentos, você está diante de uma tentação. E então nós entramos no último ponto desse processo, porque, como dito, a tentação em si, ela não é o pecado, mas ela é o caminho para, ela levará ao pecado. E nós sabemos que pecado é estar apartado de tudo que se chama Deus. É você não estar debaixo da graça de Deus, você não estar em conformidade com o que Deus tem proposto para a sua vida, você não estar em comunhão com o Senhor. Essas coisas são pecados. Tudo que te lva contrariamente a isso é pecado. E o terceiro ponto é: não ignore o poder que a tentação possa ter na minha e na sua vida, porque ela é extremamente eficaz. Ela foi utilizada com o primeiro casal e funcionou muito bem. Vejam que esse processo que nós mencionamos aos irmãos, ele se fez presente com Adão e Eva. Viram o fruto. Foi-lhes apresentado algo que era agradável aos olhos, desejoso para dar entendimento, agradável ao paladar. Mas o que a palavra de Deus tinha dito a eles? De tudo podem comer, mas dessa não. Então, quando eu ignoro os avisos, eu cedo, como eles cederam. Então, não brinque quando você estiver diante de uma tentação. Não se fie nas suas próprias capacidades, no seu próprio entendimento, nos seus anos de cristandade, porque essas coisas, sem o Espírito Santo, sem a palavra de Deus, nada serão entre você e a tentação. Então esse processo foi extremamente eficaz, porque ele levou eles a pecar, e o diabo usa isso até hoje. Os irmãos sabem que no direito penal há uma coisa que se chama iter criminis, que traduzindo do latim é o caminho do crime. E vejam a correlação com o pecado. No direito penal, esse iter criminis, ele é composto por 4 fases, que é a cogitação, a preparação, a execução e a consumação. Eu cogito, eu decido então me preparar para, eu tomo a decisão de, e enfim eu consumo. Então veja como isso se opera de maneira prática também na vida espiritual. A proposta é feita, você cogita, aquilo é bom, pode ser útil, talvez dê certo, ninguém vai ver. Então eu começo a adotar os procedimentos para chegar naquele resultado. Eu inicio então a prática e por fim a consumação. Mas veja que Deus é tão misericordioso em relação aos homens, que as fases puníveis no direito, ela começa na execução e na consumação. A cogitação e a preparação não são puníveis à luz do direito. E quando se trata do Senhor, se você cogitar, se você se preparar, e ainda que você ande, ainda é possível que você seja alcançado pela graça de Deus, dê meia volta para o seu próprio bem. Então veja que a graça de Deus é ainda maior do que a bondade dos homens. E mesmo quando você, diante de uma tentação, você não ceder a ela, você deve tomar cuidado com uma outra coisa, que é a culpa. Mesmo você cogitando,
você se preparando, você eventualmente dando os primeiros passos para uma decisão errada, você se lembre, seja confrontado com o Espírito de Deus, para que você dê meia volta, pode ser que a culpa te assole. A culpa é outra coisa que não vem da parte de Deus. É uma ferramenta, sim, que o diabo utilizará para que você perca a comunhão com Deus. Está vendo? Você não é tão crente quanto diz que era. Você não é tão limpo quanto você diz que era. Você não é tão santo. Você até chegou perto. Quem é você então para falar de Deus? A culpa. Cuidado com a culpa, porque ela tem o poder de fazer com que você se afaste de Deus, por se sentir indigno de ser alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus. Não se esqueça do que Jesus diz: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descansos para vossas almas. Tomai sobre vós o meu jugo, porque ele é leve e o meu fardo é suave. Não se prenda à culpa, irmãos. E por fim, entenda que a culpa, ela deve ser resistida em nome do Senhor Jesus, para que você não se afaste da comunhão com o Senhor. Se há algo em sua vida que você carrega como a título de culpa, te castigando, torturando o seu coração, a sua alma, lembre-se de Romanos 8, quando Paulo diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, nosso Senhor. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? A culpa não vem da parte de Deus. Então, se há algo em nossas vidas a título de culpa, irmão, entregue isso na mão do Senhor. Não carregue esse fardo a torturar a sua vida, a sua alma e até as pessoas que convivem com vocês. Resista em nome de Jesus Cristo. E entenda, por fim, que pecado, se você cometeu, o pecado tem que ser abandonado, porque nós somos nova criatura, como Tiago arremata no versículo 18. Nós somos gerados segundo a sua vontade, pela palavra da verdade, para que fôssemos como os primeiros frutos que Ele criou. Você está em Cristo. Quem diz estar nele deve andar como Ele andou. Sede santo, porque eu sou santo. Rejeite a culpa, e se há pecado em sua vida, aparte-se de vez dele. Não cometa mais. Isso sim é arrependimento, é mudança de vida. Cada um sabe onde põe seus olhos, onde põe sua mente, onde põe suas mãos, onde põe seus pés, porque para o nosso terror e para o nosso aviso, Hebreus 4, 23, diz que não há criatura encoberta diante dele. Todas as coisas estão nuas e patentes diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tenhamos em mente isso. Então, cuidado com a tentação. Saiba diferenciar quando Deus coloca para você uma prova, um teste, para que sua fé seja edificada. E a partir daquilo você tem condições de verificar que aquilo redunda em coisas boas. E saiba então, quando você se deparar com uma tentação que vai te levar para longe da presença de Deus, não cometa o erro de ignorar este processo, de dar esses passos, porque o seu fim é morte, e morte em vários aspectos.
Que Deus possa nos abençoar e nos dar sabedoria em nossa vida diária, para que nós façamos essa autoanálise, seja diante daquilo que nós carregamos, ou seja diante daquilo que possa vir a se apresentar em nossa vida, sabendo que de tudo isso nós haveremos de prestar contas a Deus, e que possamos ser achados em pé na presença do Senhor, para a glória dele em nossa vida e para a nossa satisfação e a nossa alegria de podermos também estar nele, guardados, protegidos e guiados pela sua santa mão. Que Deus abençoe vocês, Deus nos abençoe nessa semana, que assim possamos entender, aplicar e, sobretudo, nos resguardar daquilo que se apresenta diante de nós, que não vem da parte de Deus. Amém?